não é nova para o público que está aqui, porque muitas pessoas já conhecem ela de diferentes partes do mundo. Ela emana essa sua vibração com muita simplicidade. Foi em 1981 que ela contatou com a Brahma Kumaris. E ela tem esse talento raro de espiritualidade, que é traduzido de uma forma muito fácil no dia a dia. E ela fala sobre os valores de uma forma muito elevada. E houve qualquer coisa sobre poder que nós não conseguimos apanhar. E ela participou de um projeto em 1986, coordenou as atividades do Global Cooperation House de Londres. E de 93 até agora ela é coordenadora do Centro de Retiro de Oxford. E ela costuma estar muito ocupada com os retiros que acontecem lá. Então, apresentá-la numa forma de poema. Amanda é uma alma tão divina. E as palavras que fluem dela é como se viessem de uma mina de ouro. Estar na presença dela não é nada menos como visitar um santuário. E faz com que cada um de nós brilhemos e brilhemos cada vez mais. Então, para isso, na vida, tudo se torna muito, muito bom. Então, nós nos livramos das palavras e só ficamos com o poderoso eu e meu. Então, o mundo é muito complexo, mas tudo depende da sua percepção. Então, a partir da palestra de hoje, vamos tentar ter aqui novas maneiras, não estar encontrada, ou seja, não ficar numa base comum, mas sim ir ao de cima, ir para esse ápice. Então, a minha mente estará livre de pensamentos duplos, porque eu agora divorciei-me de Maya, que era a minha, não sei como traduzir isso, como a minha ex mais violenta, por assim dizer. Então, é um prazer estar aqui, é uma honra estar consigo. Obrigado. Om Shanti, mas o microfone está fechado. Som. Vocês têm que, acho que ela está dizendo que nós temos que libertá-la do microfone. A Nucícia tem que dar, provavelmente, ela já é co-host, mas deixe-me verificar, dê-me só um segundo. Verifique. Not yet. Ok, tenho que acessar as páginas técnicas. Ok. Muito obrigado. São muitos equipamentos diferentes. E é um grande prazer estar convosco e dar uma saudação a todos. Espero que todos estejam bem. Nós nos encontramos em Madhuban sempre que eu lá vou, ou a Shakbai, e muitos de vocês. Nós tivemos um retiro, a irmã Gayatri, e mais algumas irmãs que também estão aqui, mas eu estive a ouvir e escutar desde o início o workshop, e acho que não restou nada para eu dizer. Vocês exploraram de uma forma tão bonita, que é mesmo isso, é continuar e viver isso, tudo aquilo que foi dito. Mas aquilo que eu senti, talvez, vocês todos tenham esse entendimento do que é a simplicidade.
Mas todos nós temos que fazer esse trabalho, esse entendimento no nosso coração ou na nossa mente para realmente assimilar tudo isso. Mas algumas coisas que eu posso dizer, que talvez não tenha sido ainda falado, que é o que nos prevente de ser... O que é que nos faz, dentro de nós, parecemos algo daquilo que nós realmente somos interiormente, ou seja, aquilo que nos está a bloquear de sermos simples. Aquela forma como nós nos apresentamos ou pensamos, a forma como nós até articulamos, ou a forma até de como nós vivemos a nossa vida. Portanto, há duas ou três coisas que surgem na minha mente, na qual algo que nós temos que ver para nós. Aquilo que veio à minha mente é a nossa preocupação sobre a opinião dos outros. Baba chama isso, ou na Brahma Kumaris, nós entendemos isso de uma forma clara, que é esse loclage. Quando nós estamos preocupados com a sociedade, com o que a sociedade pensa, o que os outros pensam de nós, e nós tentamos fazer que o nosso standard chegue a ser como as pessoas pensam e querem. Então isso de fato, quando eu vivo a minha vida nessa base, porque eu quero ser aceite, eu quero ser visto, eu quero ser conhecido, eu quero ser respeitado, eu quero ser falado de uma certa maneira. Então nós tentamos viver a nossa vida da forma das outras pessoas querem que nós a vivemos. Então, essa é uma grande questão para nós, mesmo na minha vida espiritual. Eu realmente vivo a minha vida com integridade, comigo mesmo, e com os meus compromissos com a espiritualidade e com esse meu relacionamento com Deus, ou estou a viver a minha vida conforme para pertencer, para sentir que eu sou parte de alguma coisa. Porque isso é uma coisa natural no instinto humano. E não há nenhum problema em pertencer a algo, mas isso torna-se um problema quando eu comprometo a minha verdade, quando eu comprometo a mim mesmo, quando eu comprometo a minha forma de pensar verdadeira. E então, essa é uma grande pergunta que eu penso que é importante para todos nós perguntar numa base regular. Eu faço essa pergunta para mim mesma. Eu estou a viver a minha vida honestamente e verdadeiramente como eu realmente quero vivê-la? Eu estou a viver a minha vida como Deus quer que eu a viva? Ou estou a viver a minha vida como as outras pessoas querem que eu viva? Que eu a viva? Portanto, isso é muito natural, isso é muito comum. Isso não é natural, isso é muito comum. E quando eu começo a viver a minha vida na base daquilo que os outros querem que eu viva, então a minha vida torna-se muito complicada. A minha vida, então, já deixa de ser simples. Porque eu estou, já não estou a correr atrás do meu próprio rabo, e sim no rabo dos outros, como aquele gato, não é, que está correndo atrás do rabo do cão. Portanto, eu nunca vou chegar a lado nenhum. Eu nunca vou alcançar nada. Portanto, vou ter sempre alguém para agradar, alguma coisa para fazer para alguém. Então, não vou alcançar aquilo que eu quero. Então, a minha vida vai se tornar muito complicada. Então, essa é uma coisa para pensar. O outro aspecto é que é uma terminologia que eu ouvi e usei durante algum período de tempo, foi viver o síndrome de olhar bem. Não importa se eu seja bom ou não por dentro, mas quando eu quero olhar
ou comportar-me de uma determinada maneira, da maneira certa, então todos vão pensar que eu sou maravilhoso. E quando eu vivo a minha vida com esse síndrome de parecer bem, então, é o parecer bem, essa é a expressão correta, então a vida não vai ser simples, porque eu quero vestir-me de uma determinada maneira, seja atrativa, seja aceitável, tenha glamour. Isso não apenas nos termos que alguém mencionou, acho que foi o Manoj Bhai, ou foi numa última conversa sobre estrelas de cinema. Esqueçam as estrelas de semana, isso é óbvio. Mas isso entre nós, algum fez, eu quero estar de branco quando eu estar nessa congregação, nesse encontro. Eu tenho que estar de branco para parecer bem, ser aceite. Portanto, então por que eu estou a vestir-me de branco também? Se é o síndrome de parecer bem, para que todos vestem-se de branco, então eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer parte dessa multidão, é por isso que eu estou a usar. Então eu tenho que entender por que eu estou a vestir-me de branco, por que eu estou a fazer isso. Então esse aspecto do parecer bem na forma de vestir, na forma de viver, como é a minha vida? É tão fazer com que as outras pessoas, para fazer com que as outras pessoas pensem, uau, ela consegue tudo. Ela tem uma posição, ela tem posses, ela tem pessoas, ela conseguiu. Por quê? O que é que eu estou a pensar? Como é que eu estou a viver a minha vida? Então o meu sentido é fazer com que a minha vida simples, eu tenho que ter renúncia. Uma expressão que nós utilizamos é há tanto isso, muitos confortos, muitas facilidades, não apenas conforto, mas tudo é alcançável de uma forma fácil. E eu sempre estou a pensar demasiado sobre qual é a próxima coisa que eu posso ter. Então, meu estilo de vida começa a ficar muito complicado. E eu nunca chego num lugar de paz e de contentamento. Paz e contentamento com aquilo que eu tenho. Na Índia, nós dizemos que se você vive numa cabana, ou seja, com as coisas simples que você precisa, e você está a olhar para o palácio dos outros, e porque você está numa cabana, mas então essa cabana que você tem dá-se o abrigo, o lugar onde você descansa, o sítio onde você se alimenta. Portanto, parar. Um amigo meu da Austrália estava a dizer, ok, vamos pegar algo que nós possamos trabalhar juntos. Eu não utilizei a palavra simplicidade, mas foi isso que ele quis dizer. Eu tenho consciência das coisas extraordinárias e belas e poderosas do aspecto que eu vivo a minha vida. Isso mantém-me isso mantém-me a servir. Então, se eu quiser manter a minha vida simples, nós temos que parar com com essas coisas simples. Eu tenho que pensar que pelo menos eu tenho um teto sobre a minha cabeça. Os médicos hoje em dia dizem, com relação à comida, as coisas que não são saudáveis para si, não é bom para a digestão. Então, comer menos e uma maior variedade de comida. Nesse centro de retiro, como é que nós servimos a alimentação? Então, nós temos esse espírito de generosidade, essa
generosidade divina, mas temos consciência de que permitir que as pessoas reconheçam o que é bom para elas e ajudar as pessoas dessa maneira. Então a simplicidade para mim vai através de todos esses aspectos. Se eu faço as coisas para impressionar as pessoas, então outra vez estou constantemente a ver o que é que eu preciso fazer. Então, algumas coisas, na verdade, que uma delas seria pensar de forma simples. O que é que significa? A Dade falou em não pensar. Ela não quis dizer não pense demasiado. Ela disse mesmo, não pense. Agora, pense naquilo que você precisa pensar nesse momento e nessa situação e nesse momento. É apenas isso. Não é pensar demasiado. E quando alguém se torna presente nesse momento, no aqui e agora, e não pensar sobre ontem, e não estar arrependido de ontem, ou preocupado com o futuro, então começamos a pensar demasiado no presente. Aquilo que eu preciso é acabar com o meu capado. Eu tenho que fazer esse trabalho interior. Esse foi o meu passado, essas são as minhas lições, esses foram os meus erros e essas foram as minhas lições. Eu tenho que ter a certeza que eu aprendi as lições e que eu implementei as lições que eu aprendi para o futuro. Então eu posso largar o meu passado. Eu não posso dizer, não pensar no presente e não se preocupe com o futuro. Não é propriamente isso, porque nós estamos a viver no sentido da mente e no coração e estamos a assimilar. Mesmo o corpo está a assimilar coisas do passado. A influência do passado está lá. E, portanto, eu tenho que ficar livre dessas influências do passado. Ok, isso é o meu passado, dizer isso. Eu tenho que ser capaz de ficar livre desse passado, reconhecer que essa é a minha jornada, isso é de onde eu vim, e aí para aqui que eu vou dizer adeus. E, então, assim, eu vou poder ficar presente. Eu queria apenas lembrar que está a haver tradução, e se você puder ir um bocadinho mais devagar, isso é a minha forma interna de ir, eu vou tentar diminuir um bocado a velocidade, ok, não faz mal. É verdade. Então, passado. Fazer as pazes com o passado, reconhecê-lo, não fazer de conta que aquilo não aconteceu. Então, aquilo que nós aprendemos na Brahma Kumaris, temos as lições diárias, e às vezes nós somos lembrados de escrever as coisas que aconteceram no passado. Porque quando nós escrevemos, nós realizamos, isso é aquilo que eu fiz. E é quando isso pertence. Exatamente. Quando isso me pertence, então eu posso largar disso. Então eu posso perdoar a mim mesmo e perdoar as situações. Ou perdoar as pessoas que fizeram parte dessas situações. Então eu posso estar presente. E apenas quando eu estiver presente, nessa temperamento, por assim dizer, presente, nesse modo presente, aí sim eu vou estar simples. E a Dada dizia, Baba diz, faça planos, mas tem um intelecto plano, que significa, é simples. Então, em outras palavras, ver aquilo que é necessário, é possível ir para algum lado, fazer alguma coisa passo a passo, e então o intelecto plano, no sentido daqui de claro, liso, não está a pensar outra vez, outra vez e outra vez. Está preocupado com o quê? Então, esse intelecto plano significa estar em silêncio, calmo, introvertido, introspectivo, criar vibrações e energias que permite que as coisas aconteçam. Isso para mim é simplicidade. Quando eu sou
preso no pensamento, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer com que isso aconteça, eu tenho que fazer com que as pessoas façam isso. Então, eu não posso ser simples, porque a minha mente está tão distraída com as coisas, com todas essas coisas. E então, simplificar o meu pensamento, confiar no seu pensamento, permitir que você fique calmo e pacífico, porque só a partir daí eu vou conseguir saber que esse meu pensamento é confiável, porque eu tenho esse suporte. Eu sei aquilo que Deus quer que eu faça. Então eu vou ser capaz de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então, há um momento que eu apenas esqueci de pensar de forma simples. Então é como se permitir apenas... como permitir Deus? A única palavra que eu tenho é preparar a minha mente, fazer com que a minha mente prepare esse campo para que as sementes possam ser plantadas. É só isso. Se a minha mente está cheia de nuvens, com muitas ervas daninhas, e essas nutrientes vão... então, peraí que eu troquei aqui qualquer coisa. Eu tenho que fazer com que esse terreno da minha mente seja revolvido para que se possa ter os nutrientes cá acima para as sementes poderem ser plantadas. E com certeza, então, elas vão germinar. Porque às vezes as sementes são plantadas e não germinam. Portanto, essa simplicidade tem a ver com o silêncio. Ser confiante, estar comigo mesmo, na minha própria companhia, estar com Deus. Vocês falaram coisas muito bonitas de pureza, de simplicidade, em termos de aceitação, de perdão, tudo isso. É absolutamente, mas isso vem de onde? Vem através da economia. Quando eu faço a minha mente e coração estarem conectadas com Deus. E eu só posso fazer com que o meu coração e mente é quando elas estão com enquadrados com Deus. O meu trabalho é fazer que a minha mente seja tal com que estejam a ressoar com a frequência de Deus, com as vibrações de Deus, a ressoar, ok. Então, aí sim eu vou ser possível fazer com que a minha vida se torne simples. Então, os meus pensamentos serem essa simplicidade. Então, as palavras também serão simples. Palavras simples. Nós nos tornamos muito bons em utilizar muitas palavras. Então, se eu tiver algum feedback daquilo que eu falei 1 hora atrás, então eu vou sentir-me... Eu não vou dizer muito, mas as pessoas não esperam que eu diga algo, as minhas preferências particulares, então, que elas sejam em silêncio. Então, muitas palavras também podem ser uma distração. E essa distração ela faz com que a minha energia seja drenada, fazem com que a minha energia seja dissipada. Haddad costumava dizer, fala em palavras, poucas palavras, mas fale palavras que são preciosas. Deixa que as suas palavras sejam tais que sejam pérolas que você estejam a dar para as pessoas, que elas possam apanhar essas pérolas. Então isso significa, meu pensamento tem que ser menos e simples, as minhas palavras têm que ser simples. Eu costumava traduzir a Haddad Janke, e frequentemente, muitos tradutores inteligentes, eu digo isso porque é a categoria
era muito maior que a minha, por assim dizer, mas o vocabulário da Dade era muito simples. Ela não utilizava palavras complicadas. As palavras dela eram muito simples, que é direto ao seu coração. E então, qualquer um podia entender, seja uma pessoa muito bem educada ou uma pessoa muito simples. E todos entendem essa linguagem. Mas quando você usa um vocabulário complicado, então algumas pessoas, você vai perder algumas pessoas. Eu lembro de uma vez que estava a traduzir para a Dade, e eu senti que era importante enfatizar a Dade em alguma coisa. Eu nunca achei que eu era uma boa tradutora. Havia outros mais inteligentes, mas por que eu continuava a fazer? E por que a Dade queria que eu continuasse? É porque ela sentia que era através de mim que ela continuia ir através, portanto, porque eu usava essa linguagem simples e limitada como ela usava. Eu achava que isso era importante para ser capaz de articular com a Dade. E então, as palavras têm que ser muito simples também. Há momentos que nós complicamos a linguagem, o idioma que estamos a falar, mas há momentos que não é necessário. Mas a linguagem simples todos entendem. Então, por isso que é importante ser simples nas nossas palavras e nas nossas capacidades de articulá-las. Ações. E eu tenho a certeza que todos experienciam isso, e vocês veem isso também nas outras pessoas. Quando nós pensamos em demasia, eu penso que, por exemplo, alguém é tão bom, é absolutamente brilhante nos detalhes daquilo que pensam, então, tão meticulosos, e ela pode, se você fazer isso vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo e outro, mas a coisa é, ela precisa de fazer tudo isso para todas as respostas, mas o problema surge que alguns começam a se queixar dessa forma de pensar. Mas por que que você fez isso? Mas por que você está? Por que que o outro está a fazer? Está a ver o que é que eu vou fazer a seguir. Então ela quer que todos façam iguais, sejam iguais. Mas isso não funciona. Para mim, aquilo que eu encontrei, em vez de fazer um plano muito longo, de ações muito complexos, vamos apenas fazer para 2 semanas. E vamos revisar passado 2 semanas. Ou então para 1 mês e revisar. E o que é necessário agora? E algumas coisas dessa minha falta de capacidade para fazer, eu tinha que aceitar que era a minha forma de trabalhar que permitia que muitas possibilidades de trabalho acontecessem. Da Djank faziam planos em algumas coisas. Ok, vamos fazer isso. Quando nós estamos próximos ali, nós vamos fazer, não vamos fazer isso, vamos fazer aquele outro. Então algumas pessoas ficavam, meu Deus, como é que isso vai acontecer? Mas no momento que havia essa intuição, que há essa visão, que era impossível há 1 semana atrás, então eu planei quando eu planei minhas ações demasiado, então eu vou ficar perdido. Então a cena diante de mim vai nessa direção, mas as minhas ações e planos estão aí em outra direção. Portanto, simplificar as ações também é fazer algo. Dizem que a multitasking, a multitarefa são muito... Aí, não estou conseguindo apanhar. Aí se você vai ficar surpreendido consigo mesmo, as comunicações simples, mas acho que a simplicidade também é clareza. Simplicidade
conduz à clareza. E a clareza conduz à simplicidade. A clareza é uma coisa tão importante. Se você não ser claro, vai haver muita confusão para si e para todos os outros ao seu redor. Portanto, as ações baseadas na clareza. E é claro, então, o nosso estilo de vida, que já mencionamos. Sempre, aqui e agora, houve um momento quando eu tinha um pequeno quarto onde eu vivia, todos os 6 meses, eu pegava todas as minhas coisas e olhava o que foi que eu utilizei nos últimos 6 meses e o que não. Quantas coisas eu tenho na minha casa, ou você tem no seu quarto, ou no seu armário que você não usa por 6 meses. Ok, você é generoso. Vamos dizer 1 ano. Algumas pessoas têm 2 anos, 3 anos, 10 anos que não os utilizaram. Então, para mim, o aspecto de ter um estilo de vida simples é descartar. Acho que foi isso que ela disse. Quantas coisas é que nós temos, artefatos que nós temos em casa, livros que você possa ter, ornamentos, mobiliários, estão lá. Meus pais são velhos, minha mãe vai fazer 91 anos esse ano. Nós temos uma casa muito pequena. Tudo que eles têm lá tem que manter-se lá. E eu disse, vamos, vocês estão a usar isso, e vocês não estão a usar isso, por que é que vocês estão com isso aqui? À espera de quê? Então, é muito duro para eles, é muito difícil para eles. Sabe, sempre lá. Portanto, tem que estar lá. E às vezes, isso não serve para mais nada. Então, a simplicidade... eu não estou a perceber essa palavra que ela está a dizer. Ou seja, a maneira como você vive. O que é que está acontecendo? Isso reflete o que vai dentro da sua cabeça, assim. A palavra que ela estava a dizer deve ser mesmo um coágulo, mas para mim o coágulo não faz sentido nenhum. Mas tudo bem. Significa que ela é um coágulo. Mas eu não consigo entender a palavra. Então, o quanto é que é? O quanto a minha secretária está limpa? Eu encontrei-me com uma astróloga uma vez. Então, eu não fui com essa intenção, não é de ir para... Mas logo no início ela disse uma coisa muito interessante, que foi, quando você chega na sua secretária, primeiro de tudo você tem que ver que a sua secretária está limpa. Então você começa a trabalhar. E ela está certa. Eu não posso, muitos papéis, muitas coisas, eu não consigo pensar claramente. E eu acho que isso é o caso de todos nós. Mas nós não realizamos que nós não estamos a pensar de forma clara, exato. Nós pensamos que sim, mas nós não pensamos claramente, por causa desses coágulos que estão ao nosso redor. Portanto, o nosso ao redor tem que ser, tipo, muita variedade de comida significa que não há muita... que sejam coisas saudáveis para nós. Quantas roupas é que nós temos? Da Dijan, que tinha esse orgulho, havia apenas com 2 peças de roupa. Você põe uma lavar e utiliza a outra. Numa aula da manhã,
Havia pessoas que tinham muitos pares de sapatos. E eu lembro que a Dade dizia, Dade, aqui no Reino Unido, eu preciso de um sapato para o inverno, para o verão, para dentro de casa e para fora de casa. Eu tenho sapatos para andar, portanto há muitos pares de sapatos. E ela ria-se. E é verdade. Mas quantos pares de sapatos que eu tenho? 1, 2 ou 10? Falar de simplicidade, teoricamente, muitas pessoas que tiveram a dizer de ter esse comprometimento de ser simples. O desafio que eu lanço a vocês, quando acabar essa sessão, hoje é sábado, vocês podem ir ver as coisas que estão lá no sítio onde vocês estejam, o que é necessário, o que é que vocês vão encontrar. Comecem primeiro por aí. Por dizermos, comida. Alguns estão lá, mas até já perderam o prazo de validade, não é? Sacos ou coisas assim do gênero, o que quer que seja. Então, vou parar por aqui, porque esse é um tema muito vasto e nós podemos continuar, mas vamos ter um momento de silêncio juntos e depois disso, se houver alguns pensamentos ou questões, aquilo que vocês querem partilhar, muitas palavras, muitas palavras. Então vamos parar agora. E assimilar, perguntar a si mesmo, o que é que está a ressoar em si para criar, ou para fazer com que o amanhã seja mais simples. Não vamos falar de meses ou dias, amanhã. O que é que pode você fazer para tornar o seu amanhã simples? Qual o aspecto da sua vida? Mente, pensamentos, palavras, ações, relacionamentos. Nos relacionamentos, as expectativas tornam a vida complicada. Ter vidas rudes, com desgostos, animosidade, tornam a vida complicada. E o que mantém nossos relacionamentos saudáveis é a limpeza, prosseguir, não acusar, não se queixar, não acusar. Todas essas coisas fazem as coisas complicarem. E os relacionamentos complicados são relacionamentos com conflitos, com fricções. Não tem a ver com quem esteja certo ou quem esteja errado. Se você quer ser simples, ninguém está certo, ninguém está errado. Tudo é fácil. Eles são apenas aquilo que eles são. Eles podem ser qualquer outra coisa. Então vamos parar por alguns momentos. E apenas vocês estão sentados calmamente, pois vocês têm a câmera fechada, mas estão calmamente a assimilar. E enquanto fazem isso, apenas esteja consigo mesmo, nessa autorreflexão, de como eu posso me tornar mais simples. E quando eu me torno simples, a minha vida torna-se fácil.
E ela flui, It becomes natural. torna-se natural. Everything has its rightful place. Tudo tem o seu lugar certo. Am I at ease with that? E eu sou fácil com relação a isso. Its rightful place. Tudo tem o seu lugar certo. So what do I need to do? Então o que é que eu preciso fazer para tornar a minha vida simples, Easy, fácil, comfortable, confortável and a flow. e a fluir? You feel clean when there's simplicity. E você se sente limpo nessa simplicidade. O seu coração sente-se limpo. Não há nenhum compromisso, não há agendas, nada que tem que ser feito, nada que tenha que ser manipulado ou forçado. Então há esse sentimento de pertencer, de permitir. Ok. Alguma pergunta? Muito obrigado. Algumas perguntas, até sensíveis talvez, sobre renúncia, que estão relacionadas com isso. Conceitos são ditos muitos da Brahma Kumaris, que é o de viver uma vida, de morrer uma morte em vida. Você está a viver, mas está morto. Você me falou das roupas e sapatos. Como eu desenvolvo essa qualidade da renúncia em mim mesmo? Porque eu não sei quantos anos eu vou viver. Você pode dar-nos algumas formas de como praticar esse morrer em vida? Ou viver uma morte em vida? Ou seja, meu pensamento é que a vida é uma jornada, que ela flui. E quando eu estou a dar a vida, quando eu estou a ser generoso com a vida em si, significa que eu estou a ser generoso com o que está ao meu redor, e eu estou a ser generoso com aquilo que eu tenho, e com as pessoas, e eu nunca preciso de nada, o quanto a fé, o quanto a confiança eu tenho. Eu não estou a dizer para dar tudo, que a Brahma Kumari diz para dar tudo. Não, você tem que ver aquilo que eu tenho que dar. Porque quando eu mantenho dentro de mim é porque eu tenho dúvida. Por causa da minha ganância, eu estou a manter por causa que eu tenho receio de não voltar a ter. Então, ser prático. Nos próximos 10 anos, eu tenho que alimentar-me, eu preciso de um teto, eu tenho que ter um trabalho, não quero estar dependente de outra pessoa, eu sou aposentada, ou seja, estou na reforma, mas ainda trabalho. Portanto, criar a minha fortuna, mas também a fazer caridade. Quando eu sirvo com aquilo que eu tenho, então aquilo que eu preciso vai sempre vir para mim.
quando eu sirvo com aquilo que eu tenho, com a minha mente, com o meu corpo, com a minha riqueza, com o meu tempo, com meus talentos, quando eu utilizo tudo isso para servir, e tudo está para servir a mim também. Então, em termos da simplicidade, o desperdício, se eu esse era o princípio da Dati Jank. Eu nunca esqueci. Quando eu desperdicio algo, ou quando eu tenho algo e desperdício, quando eu vou precisar, eu não vou ter. Entenderam? A pessoa que perguntou a pergunta, se eu desperdiço algo que eu tenha, então quando eu precisar, eu não vou ter. Eu acho que apenas pense, eu tenho muito dinheiro, compro coisas inúteis, sou viciado em ir aos compras, o que quer que seja. Eu compro, gastei o dinheiro em 10 anos e agora eu já não tenho. O tempo vai mostrar isso. Eu tenho 1 hora para fazer algo. Se eu vou para fora durante 45 minutos, restaram 15 minutos para fazer aquilo que eu tinha de fazer. E o tempo está tão próximo que eu perco o meu caminho e agora já não sei o que fazer. Portanto, eu desperdicei o tempo. Então, acho que esse é um princípio para recordarmos. Eu não digo para ter tudo aquilo que você tem, mas seja sensato. Utilize aquilo que vocês tenham de uma forma digna, que vale a pena. Ok, obrigado. Eu tenho essa pergunta. Precisa dizer que nós temos situações complexas e práticas no trabalho, mas eu sou simples. Mas quando eu estou a lidar com pessoas que não são simples, são complexas ou complicadas, a minha simplicidade é uma arma com coisas que são complicadas. As pessoas simples são capazes de atravessar por todas as complicações, na verdade, e encontrar uma solução. Eu esqueci o nome. Há um matemático do sul da Índia que basicamente criou Ramanujan, que criou a matemática. Ele veio com uma equação matemática complicada e ele esteve em Cambridge e tentaram resolver essa equação e perguntavam para ele como é que você resolveu, e ele perguntavam para ele, ele dizia, mas isso veio nas minhas orações, eu não fiz nada, isso apareceu. Ou seja, ele tinha o conhecimento, mas e a equação surgiu, portanto. Quanto mais formos simples, melhor será. Eu não consegui traduzir tudo muito bem, peço desculpa. Mas acho que ser simples foi isso que ela disse, com a simplicidade, no silêncio. Ok, alguém estava aqui, escreveu, o Ashok Mehta, a agradecer, ela está dizendo que não. Eu tenho um quarto pequeno, apenas uma mesa, uma cama e uma mesa. E depois eu casei, porque isso era quando eu era solteiro. Depois eu casei e depois as coisas complicaram.
Eu tinha mesmo um par de sapatos, mas o que aconteceu? Mas aquilo que você disse foi muito claro. Eu tenho vários pares de sapatos, vários sapatos brancos, sapatos pretos, sapatos vermelhos. Eu estava a escutar assim, eu estava a viver a minha vida. É uma coisa completamente diferente. Eu vim de uma família com muito dinheiro, mas a vida era muito simples. Uma cozinha, um quarto pequeno com uma mesa na varanda. E agora vivemos uma casa grande, maior que as nossas necessidades. E acho que foi aí que você nos conduziu à nossa realidade. Eu era jainista, que há princípios, que é você manter apenas as coisas que você precisa. A minha avó, desculpa, perdi a cena do sapato, eu viajo muito, eu acho que nós mudamos muito. Acho que agora nós vivemos de uma forma muito mais ocidental, e acho que tudo é diferente. A realidade profunda, a ter essas coisas a mais de roupas na casa. Eu tenho, minha esposa tem, acho que, não sei quem é que disse que tem 84, disse para não comprar coisas, mas nós continuamos a comprar coisas. E eu acho que foi tão bonito. A sua exposição trouxe uma realidade para a minha vida. Uma coisa que eu gostaria de adicionar, você é de uma era diferente. Há várias eras dos nossos pais, dos nossos avós, tinham vida simples, mecanismos diferentes de viajar e coisas assim. E as coisas foram ficando complicadas, mas o tempo também são complicados e nós temos que ter isso em consciência. Eu também viajava com apenas uma mala, com muitos anos, e não parecia bem o Dr. Ashok Mehta viajar com sempre uma mala velha, mas a tal questão são coisas 30 anos atrás. É muito. Sim, as coisas mudaram. Acho que hoje em dia a simplicidade faz com que nós acordemos e eu peço desculpa, mas é difícil às vezes traduzi-lo. Ou seja, uma vez com Haddad, era quase como uma bala a dizer. E eu lembro dela dizer, Manda, eu não disse isso. Você tem que falar aquilo que eu estou a dizer. E às vezes ela dizia, Haddad não disse isso. Então foi um belo relacionamento que você teve com a Haddad. As they say in the world outside, let there be roses on your lips. Rosas que saem, lotos que saem dos seus lábios. E o Dharna da Janki era assim. Você tipo herdou algumas qualidades da Dade. E Dade herdou de Baba. E é muito importante
estar consoante aquilo que Baba quer que nós estejamos, por assim dizer. Então, pensar o correto para viver a nossa vida de uma forma simples. Então, isso foi. Muito obrigado. Foi um prazer escutá-la. Vamos, Shanti. Obrigado, Dr. Mehta. E agora a irmã Cláudia. Obrigado. Manda bem. Foi muito bom escutá-la, especialmente porque você foi tão próxima da Dade, e então capaz de ver a Dade e olhar para a Dade, olhar com esses sapatos. E eu sempre tive isso na minha mente, que sempre que ela falava de remover as coisas, é como uma energia leve. Quando nós conseguimos limpar, por exemplo, as coisas a mais que nós temos, e senão nós perdemos também o caminho, porque às vezes nós utilizamos muitas palavras, então simples, ter um intelecto plano, como você disse. Então, obrigado por partilhar conosco e estar conosco hoje. Obrigado a vocês. Faltam apenas 5 minutos, fazer alguns anúncios. E que tiverem tirar um grupo, uma foto de grupo, mantenham as câmeras abertas. Então, amanhã nós teremos esse programa sobre os poderes com a Sister Sharona, diretora da Brahma Kumaris de Israel, é o poder de discernir, discriminar, amanhã às 4 da tarde. É um programa de cerca de 1 hora. E continuando com a série dos valores para a vida, vamos para o episódio 43, sobre confiança, e vamos estar com a irmã Aditi Usha de Madhuban. E depois, o significado espiritual de Eid, que são os festivais do hinduísmo. Vai ser no domingo, dia 10 de julho, com a irmã Hussain, do centro de Delhi. Vai ser o próximo domingo, às 4 da tarde, do Portugal. Esse é o nosso calendário que vamos ter. Tudo aquilo que vai acontecer durante esse mês, vou parar de partilhar o ecrã. E agora então vamos para a fotografia do grupo. Então aqueles que quiserem, por favor, abram os seus vídeos. Então vamos tirar uma fotografia com a irmã Manda. E como mencionário, há muitas pessoas que estão na Europa, também da costa ocidental e ocidental dos Estados Unidos. Houve muitas perguntas. Deixem o vosso e-mail e o número de WhatsApp e nós poderemos enviar informações. Deixa eu mostrar apenas isso. Temos aqui os e-mails de Vancouver, os vídeos são todos aí no YouTube, incluindo as versões em portuguesas. Então vocês podem estar conectados conosco. Ainda estou ver poucas pessoas. Então, vamos para a foto.
Thank you, everyone. Thank you so much. Obrigado a todos. Obrigado, Amanda. Om Shanti. Obrigado. Just take your drishti mantra, sister, the last 2 minutes. Vamos apenas tomar um driste, alguns minutos em silêncio. Obrigado. Shanti. Thank you once again, Sister Manda. Obrigado mais uma vez, Sister Amanda, pela sua divina presença. Om Shanti. Om Shanti.